Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Ela ostenta a fama de ser a maior igreja de Munique, a capital e cidade mais populosa do Estado Livre da Baviera, na Alemanha. Mas não é só isso. E nem só a sua arquitetura no estilo gótico tardio que tem levado pessoas fiéis, estudiosos e turistas ávidos a conhecê-la. Em seu interior, há um registro que esconde uma história realmente sinistra sobre ela. Um tipo de digital deixada pelo maior inimigo de Deus, da igreja e dos homens. O passo do diabo. E se for verdade? A Catedral de Nossa Senhora de Munique, que pelos alemães é carinhosamente conhecida como Frauenkirche, foi construída em 1498 sobre as ruínas de uma antiga igreja românica do século XII que havia no local. O engenheiro responsável pela maior parte da construção foi Jörg von Halsbach, que inclusive é um dos personagens principais desse vídeo de hoje. Logo, você vai saber por quê. Bom, antes de entrarmos de cara nessa história, deixa eu contar um pouquinho sobre Munique. A cidade, com a sua história que remonta a 1158, tem sido palco de inúmeros momentos marcantes. Com forte influência católica, a cidade se destacou por resistir firmemente à reforma protestante no século XVI e se tornou um ponto de divergência política durante a turbulenta Guerra dos 30 Anos. Embora tenha sido ocupada por tropas suecas protestantes, Munique conseguiu escapar das destruições físicas que marcaram outras cidades. Em 1806, com a criação do Reino da Baviera, Munique se transformou num vibrante centro europeu de artes, arquitetura, cultura e ciência. O século XX trouxe ainda mais agitação. Em 1918, durante a Revolução Alemã, a antiga Casa de Wittelsbach, que governava a Baviera desde 1170, foi forçada a abdicar e uma breve República Soviética da Baviera foi proclamada. Nos anos 1920, Munique se tornou o berço de vários movimentos políticos, entre eles o Partido Nazista, que mais tarde declararia a cidade como a sua capital do movimento. Durante a Segunda Guerra Mundial, a cidade foi duramente bombardeada, mas, em sua resiliência, restaurou boa parte de sua cidade antiga, preservando cerca de 30 mil edifícios históricos. Isso inclui a Catedral de Nossa Senhora, que foi quase destruída por completo. Após a guerra, Munique renasceu com o chamado Wirtschaftswunder, período de grande crescimento econômico, e viu sua população aumentar significativamente. Em 1972, a cidade ganhou o mundo ao sediar os Jogos Olímpicos de Verão, consolidando ainda mais o seu lugar na história e cultura europeia. Infelizmente, foi nessa ocasião que aconteceu um dos piores episódios da história da cidade, que ficou conhecido como o Massacre de Munique, quando 8 membros de uma organização militante palestina, chamada Setembro Negro, realizaram um ataque terrorista. Os militantes se infiltraram na Vila Olímpica, mataram 2 membros da equipe olímpica israelense e fizeram outros 9 reféns, que mais tarde também foram mortos numa tentativa frustrada de resgate. Aliás, se você achar interessante, deixe aí nos comentários. Quero saber mais sobre o Massacre de Munique para que preparemos uma pauta especial sobre esse terrível acontecimento, ok? Bom, vamos continuar. O majestoso edifício em estilo gótico da catedral, com aproximadamente 109 metros de comprimento por 40 de largura, demorou 57 anos para ser completamente finalizado, 20 dos quais entre 1468 e 1488. Esteve nas mãos do seu engenheiro principal, Jörg von Halsbach. O exterior da catedral, revestido de tijolos vermelhos, possui uma aparência simples que contrasta de forma harmoniosa com as suas icônicas cúpulas verdes, embora o seu interior tenha sido consideravelmente danificado durante a Segunda Guerra Mundial.
Bem, mas ainda assim, a catedral conserva alguns dos seus mais valiosos tesouros, como o altar de Santo André, algumas janelas de vitral originais e o túmulo de Luís IV da Baviera. Além disso, abriga uma rica coleção de arte que vai desde o século XIV até o XVII. No entanto, um dos maiores atrativos desta igreja não é visível à primeira vista. Trata-se do seu maior mistério. Um mistério que ela guarda há séculos. A pegada do diabo. Uma marca no chão da catedral que deu origem a uma lenda intrigante. Segundo a história, que vem sendo transmitida de geração em geração, o arquiteto Halsbach temia que durante a construção algo pudesse acontecer e atrasar ou impedir o término da igreja, como um acidente de trabalho, por exemplo. Esse, aliás, era o seu maior medo, pois não queria, ao mesmo tempo, ver ninguém ferido sob a sua administração. Acidentes em construções, principalmente as maiores, eram bastante comuns naquela época. Vale lembrar que não existiam sindicatos e muito menos EPI, que são os equipamentos de proteção que hoje conhecemos. Então, ele pensou em algo incomum, que eu tenho certeza que você não teria coragem e nem mesmo motivo para fazer. Halsbach fez um pacto com o diabo. O seu plano, literalmente diabólico, entrou em ação no primeiro dia da construção. Segundo a lenda, é dito que Halsbach, sozinho em seu escritório, realizou um ritual para invocar o Senhor das Trevas, e quando o diabo apareceu, mesmo espantado, Halsbach continuou seu pacto. Ele teria dito ao escabroso: se você não interferir na saúde e no destino dos meus trabalhadores, eu construirei uma catedral sem janelas. Se no final você ver uma única janela, a minha alma será sua. O diabo, intrigado, mas também satisfeito pelo desafio, aceitou o trato. Durante os 20 anos seguintes de construção, estranhamente para os que viam de fora, até mesmo para os próprios trabalhadores, nenhum acidente fatal ocorreu. Ninguém entendia por quê, mas tudo dava certo. O tempo não atrapalhava, não faltavam ferramentas, os trabalhadores iam e voltavam satisfeitos pelo dia produtivo, enfim, tudo ia exatamente dentro dos conformes. Será que essa boa sorte teve mesmo a ver com a misteriosa proteção concedida pelo acordo? Bem, quando a catedral estava basicamente concluída, o diabo voltou para verificar se o arquiteto havia cumprido com a sua parte no trato. É justo. Ao entrar no templo e olhar ao redor, do seu ângulo de visão ele não conseguiu ver nenhuma janela. Isso o deixou bastante satisfeito. Mas o diabo não contava com a astúcia de Halsbach, uma vez que o arquiteto havia usado uma estratégia inteligente. Ele havia disposto 22 colunas para ocultar as janelas, que só poderiam ser vistas de determinado ângulo e posição que a pessoa estivesse. O diabo não estava em posição de vê-las. Então, satisfeito e acreditando que haviam cumprido o trato, ele se foi. Porém, passados alguns dias, o diabo resolveu retornar para ver como andavam as coisas. Afinal, cliente é cliente e deve ser mantido a qualquer custo. Mas antes uma passadinha pela igreja só para ver aquela majestosa construção que, de forma errática, havia sido construída pensando nele. Era como se fosse uma homenagem. O diabo parou em frente à catedral naquela noite de lua cheia e se pôs a contemplar a obra do seu cliente, Halsbach. Foi quando, para a surpresa do bicho, e não muito agradável, ele pôde ver o reflexo da lua através das paredes da igreja. Foi nessa hora que o diabo então percebeu que fora enganado. O arquiteto havia construído as janelas e disfarçado-as por colunas. Mas, como assim? Fui enganado por um mero desenhista de igrejas? Teria ele esbravejado. Furioso, tentou invadir a igreja, com certeza na intenção de destruí-la. Quando seu primeiro pé tocou no interior, foi imediatamente queimado. O diabo se esqueceu de que o piso da igreja é um local sagrado. Ele então retirou-se imediatamente e voltou para o seu lugar de origem, enquanto no chão
ficou guardada a evidência do dia em que o diabo se atreveu a pisar em solo sagrado e se deu mal, se queimou. Bem, há uma outra versão semelhante, porém com um final um pouco diferente. Disse que o diabo deixou a marca no chão propositalmente, como um sinal de vingança e mostrando seu descontentamento por ter sido enganado. E aí, qual dessas versões você acha que pode ser autêntica? Diga aí nos comentários. Voltando ao arquiteto, Jörg von Halsbach era considerado um grande engenheiro. Pelo que se sabe de sua vida, é que tenha se formado em Braunau ou Wasserburg, já que eram regiões onde prevalecia o estilo predileto de Halsbach, o gótico tardio. Esse estilo é a fase final da arquitetura e arte gótica, que surgiu entre os séculos XV e XVI. Esse período se caracteriza pela complexidade e extravagância decorativa, com uma riqueza de detalhes e formas mais ousadas que as das fases anteriores do gótico. É comum notar a fusão de elementos góticos com influências do Renascimento, o que resulta em obras com características bem próprias. Além de Frauenkirch, Halsbach participou também da construção e reforma de outras igrejas no mesmo estilo, mas menores em dimensões, como o Mosteiro de Ettal, em 1441, na paróquia de Polen, em 1450, foi consultor na construção da torre da igreja de Hall, em Tirol, bem como, paralelo aos trabalhos em Nossa Senhora de Munique, também desenhou a sede do que é hoje conhecida como a antiga prefeitura, em 1470 e depois, em 1478, a Krauskirche, a Igreja de Todos os Santos de Munique. Mas não se tem notícias sobre o que aconteceu a Halsbach após a ocorrência da pegada do diabo. A sua vida ficou cercada de mistérios, especialmente após ter ficado reconhecido como o arquiteto da maior igreja de Munique. O que se sabe é que ele morreu em outubro de 1488, no mesmo ano em que a construção foi finalizada. Bem, você deve ter pensado como eu, né? Se a sua morte tem ou não relação com a lenda, bem, ninguém sabe. Pode ser que sim, pode ser que não. Isso dá margem a muita imaginação. Mas você já pensou? E se for verdade?